Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estão todos bem? Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Lucas, capítulo 7. Versículo 18 ao 23. Lucas, capítulo 7, versículo 18 ao versículo 23. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Diz assim o texto: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Amém. Louvado seja Deus. Eu estou com pouco retorno, Davi. Para mim está dando muito eco. Estou ouvindo muita voz aqui embaixo. Estou com pouco retorno aqui. Todos nós conhecemos várias passagens aonde mostra que Deus faz milagres, aonde mostra que Deus opera maravilhas, aonde o próprio Jesus, sendo movido por íntima compaixão, ele cura cegos, ainda não está bom. Aonde o Senhor Jesus, ele ressuscitou mortos, aonde o Senhor Jesus, ele, louvado seja Deus, 1, 2, melhorou. Aonde o Senhor Jesus, ele restaurou vidas. Nós conhecemos várias passagens. Conhecemos várias passagens do Antigo Testamento, aonde nos mostra que o Senhor, ele é presente, ele é o socorro presente na hora da angústia, aonde nos mostra que o Senhor Jesus, ele é a rocha, aonde nós encontramos refúgio, aonde nós encontramos escape, força. Nós conhecemos várias passagens, aonde nos mostra que o Pai, ele faz muitas e muitas coisas. Ainda cai um pouco a qualidade. Nós conhecemos várias dessas passagens, mas eu quero te perguntar: e quando ele não faz? Se eu fosse titular a minha mensagem, seria essa: e quando Deus não faz? O que nós fazemos, ou o que nós faríamos quando Deus não intervir, quando Deus não vier ao nosso encontro? A minha última mensagem eu preguei sobre Jó, sobre o sofrimento do servo Jó. E hoje eu quero continuar falando um pouco a respeito de sofrimento. Deus veio até Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a história de Jó. Deus mudou o sentido que a vida de Jó estava trilhando. Mas e quando Deus não mudar? E quando Deus não fizer? E quando Deus, por vontade própria, não transformar?
Deus não visitar, Deus não curar e Deus não transformar? E quando Ele não fizer isso? E aí? O texto que nós estamos diante dele mostra-nos o João Batista. João Batista foi um homem que foi escolhido por Deus. João Batista foi um homem que foi escolhido pelo próprio Senhor desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz que João Batista, ele recebeu o Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então nós já vemos um homem diferente. Nós já vemos um homem que é diferente de mim, é diferente de você. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos convertemos. Nós vemos um homem recebendo o Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Nós vemos um homem que ele batizava várias e várias pessoas todos os dias no Rio Jordão. Nós vemos um homem que ele vestia roupas, não eram roupas luxuosas. A sua comida não era uma comida cara. Muito pelo contrário, ele tinha uma roupa, ele tinha um andado, ele era estranho, João Batista. Ele era um homem muito estranho. Ele comia gafanhoto com mel silvestre, ele tinha roupas feitas de pelo de camelo. Que homem esquisito. Mas era um homem que ele batizava e ele pregava, ele era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. João Batista, ele era parente de Jesus Cristo. Ele era primo de Jesus. João Batista, ele pregava a respeito do Messias. João Batista no Rio Jordão, batizando as pessoas, lá de longe ele vê Jesus vindo ao seu encontro, e ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha uma mensagem clara e objetiva. Ele não era um pregador que vivia fazendo firulas, inventando história. O seu evangelho, a sua palavra, a mensagem de João Batista não era uma mensagem adocicada aos ouvidos, não era uma mensagem boa de se ouvir, porque João Batista apontava para os fariseus e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado está posto à raiz das árvores. Aquele que não produz frutos dignos de arrependimento, meu Pai corta e lança no inferno. João Batista, ele falava a respeito de Jesus: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista era aquele homem que dizia assim de Jesus: eu não sou digno, eu não tenho capacidade nem dignidade nenhuma de amarrar as suas sandálias. João Batista sabia o seu papel no reino. João Batista sabia qual que era o seu papel na obra do Senhor. Ele tinha uma mensagem ótima. Ele tinha uma mensagem maravilhosa. Mas este homem foi preso por pregar a verdade. Este homem, ele aponta o dedo para Herodes e diz assim: olha, você não pode ficar com essa mulher, você não pode possuir esta mulher, porque Herodes estava tendo relação sexual com a sua cunhada, com a mulher de seu irmão Filipe. E João Batista aponta o dedo na cara do rei Herodes e diz: você não pode possuir essa mulher. Por falar a verdade, João Batista é preso. João Batista é colocado na prisão. E na prisão, João Batista, ele ouve palavras a respeito de Jesus. João Batista na prisão, ele ouve que Jesus está curando. João Batista na prisão, ele ouve que Jesus está restaurando vidas. João Batista na prisão, ele chega até os seus ouvidos que Jesus ressuscitou mortos. Porque aqui em Lucas 7, no começo, mostra Jesus curando o servo de um centurião. Um homem chega até Jesus e fala: olha, o meu servo está doente. Mande uma palavra para que, somente com uma palavra, eu sei que ele será curado. Mande uma palavra para que ele possa ser restaurado a sua saúde. Jesus cura o servo daquele centurião. Logo em seguida, Jesus sai de Cafarnaum e ele começa a trilhar ali o seu caminho para
para desenvolver a sua missão, ele para na frente de uma cidade. Ele vê que na porta de uma cidade chamada Naim está saindo um caixão, vários homens carregando um caixão com um jovem. Jesus olha para a mãe daquele jovem, ela está chorando muito, desesperada. Jesus, ele não chega naquela mulher e fala: mulher, o que está acontecendo? É o seu filho? Você quer que eu restaure-lhe a vida? Você quer que eu devolva a vida para o seu filho? Jesus não pergunta absolutamente nada. Ele simplesmente chega, toca no esquife, toca no defunto e manda ele se levantar. Imediatamente aquele jovem se levanta. Essas notícias todas chegam a João Batista na cadeia. Chega a João Batista na prisão. Cronologicamente, João Batista ficou preso quase 1 ano. Imagina o primo de Jesus. Imagina aquele homem que batizava várias vidas no Rio Jordão. Imagina um homem que pregava e apontava o dedo até mesmo na cara do rei. Ele se encontra preso. Mas o primo dele, Jesus Cristo, está curando, está transformando, está salvando, está mudando vidas. Aquele homem preso, ele começa a ter dúvidas. Aquele homem na cadeia começa a duvidar de quem Jesus realmente era. Aquele homem na cadeia começa a ter dúvidas daquele a quem ele pregava. Ele pregava sobre um Jesus que veio, sobre o Messias, um Cristo que viria para restaurar vidas, para salvar e transformar e perdoar os pecados. Mas aquele homem na cadeia já está angustiado, ele está com medo. E ouvindo as notícias, ouvindo as informações, ele chama os seus discípulos e manda mensageiros até Jesus e olha, pergunta se ele é aquele que a gente estava esperando. Pergunta se realmente é ele que nós estávamos esperando ou se nós devemos esperar outro. Ele é realmente o Messias que eu preguei? Foi sobre ele que eu preguei? Foi sobre ele que eu anunciei o Evangelho? Ou será que nós temos que esperar outro? Imagine a mente deste homem preso, vendo o seu primo curar, vendo o seu primo transformar. Mas o que Jesus fez com relação a João Batista na cadeia? Eu te pergunto, o que Jesus fez quando João Batista estava na prisão? Em Atos capítulo 12, nós conhecemos a história de que Pedro foi preso. Uma igreja toda estava em oração. Deus manda um anjo e abre a porta da cadeia e Pedro é solto. Pedro é livre. Mas João Batista é primo de Jesus. O que Jesus fez para ajudar João Batista na cadeia? Fez uma visita? Mandou alimentos? Ele deu boas notícias para João? Não, eu vou libertá-lo. Pode ficar tranquilo que eu vou orar para o meu pai, para libertá-lo. Não, diga para ele ser forte, continuar, a vitória vai chegar. O milagre vai acontecer. O que Jesus fez para João Batista? Nós cremos na bondade de Deus, nós cremos que Deus faz milagre, nós cremos no poder de Deus, e nós falamos isso nas pregações e mensagens e aconselhamos pessoas com relação ao poder e à bondade do Senhor. Mas, e quando Ele não faz? E quando Ele não chega? E quando Ele não transforma? Não é porque Ele não pode, porque Ele pode. Não é porque Ele não teve condições, porque Ele pode criar condições. É porque Ele não quer. E quando Deus não faz, porque Ele não quer. Sabe o que aconteceu com João Batista? João Batista foi decapitado. A cabeça de João Batista foi entregue em uma bandeja para a filha de Herodias. Aquele homem que pregava, um homem forte, ele teve dúvidas.
E ele chega até Jesus através dos seus discípulos. Você ou o Senhor realmente é o Messias que eu esperava? Ou eu tenho que esperar outro? João Batista morreu, foi decapitado. Sabe qual foi a resposta que foi dada para João Batista? Jesus disse assim no versículo 22: vá até João, ide e anunciai o que vocês estão vendo. Porque na mesma hora que os discípulos de João chegam até Jesus, sabe o que acontece? Os discípulos de João estavam conversando com Jesus. Olha, João está nervoso, João está triste, João está angustiado. Na mesma hora chega um cego, na mesma hora chega um paralítico, na mesma hora chega um surdo, e Jesus cura todos eles. E Jesus diz assim: olha, fala para João Batista o que vocês acabaram de ver. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados. O Evangelho está sendo anunciado. Diga para João Batista no versículo 23: bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Feliz é a pessoa que não encontra em Jesus um motivo para desistir. Feliz é a pessoa que olha para Jesus e não encontra um motivo para olhar para trás. Bem-aventurado é aquela pessoa que olha para Cristo, mesmo quando ele não faz nada, e continua seguindo a Cristo. Essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é feliz. Jesus não disse para João Batista: eu vou te livrar da prisão, eu vou te livrar da cadeia, eu vou te livrar do rei Herodes. Olha, acabei de curar um, fala para João que eu curei um. Fala para João que eu acabei de ressuscitar o filho de uma mulher. Faltava pouco para ele ser enterrado. Fala para João que chegou um surdo e ele começou a ouvir. Eu separei aqui 3 lições para nós a respeito de João Batista na prisão. Primeiro, mesmo não fazendo, ele continua bom. Eu poderia falar de outra forma: mesmo não fazendo, ele continua sendo Deus. Deus fazendo ou não fazendo, continua sendo Deus. Deus fazendo ou não fazendo, ele continua bom. No Salmo 73, Asaf diz assim: ó, com efeito, certamente Deus é bom para Israel. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pois eu invejava os ímpios. Asaf olha para os ímpios e ele vê que eles estão fortes, eles estão bem financeiramente, eles têm saúde, e quando ele olha para ele mesmo, ele vê que nada estava acontecendo com ele. Ele não criticou a bondade de Deus. Asaf olha para Deus e diz: certamente eu sei que o Senhor é bom, mas quanto a mim, eu quase caí. Quase me resvalaram os pés, porque eu comecei a invejar os arrogantes, os ímpios. Asaf sabia que apesar de nada estar acontecendo com ele, Deus continuava bom. Isso é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus. A Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo. Se Deus é bom, Ele sempre será bom. Se Deus foi bom com Moisés, significa que Ele sempre será bom em outros momentos da humanidade, em outros momentos da história, mesmo que nada esteja acontecendo comigo. Porque João Batista estava com dúvidas. Eu estou ouvindo o cego enxergar, eu estou ouvindo surdos ouvirem, eu estou ouvindo a respeito de paralíticos andando, eu estou ouvindo a respeito de defuntos voltando à vida, mas e quanto a mim? E eu? E aquele homem que era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe? E aquele homem
que falava de Jesus: este é o Cristo, este é o Cordeiro de Deus. João Batista, no mesmo momento que ele está batizando Jesus Cristo, desce o Espírito Santo como uma pomba sobre Jesus e ele ouve uma voz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, este é o meu filho amado que eu sinto muito prazer. Ele ouviu a voz, ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus. Aonde estava a dúvida? Será que essa dúvida partia de um coração que realmente queria aprender? Será que essa dúvida partia de um coração como de uma criança que não tem conhecimento e faz as suas perguntas: o que é isso, o que é aquilo? Ou será que esta pergunta não parte de um coração com medo, de um coração que está angustiado? Mesmo quando Deus não faz, mesmo que Deus não chegue lá no seu quarto, nós conhecemos versículos que diz para nós levarmos toda a nossa ansiedade ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração. Filipenses 4:6. Pedro disse para nós levarmos as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Mas e quando eu dobro os meus joelhos no meu quarto, fecho a porta, fecho a janela, está tudo escuro, eu não sei orar, não consigo orar porque só sai lágrimas, eu estou me lançando, eu estou me jogando na presença de Deus, e eu não sinto Deus, e eu não sinto a presença de Deus. E quando eu não estou sentindo Deus fazer nada para mudar a minha história, para mudar a minha vida, ou será que Deus sempre vai chegar e vai mudar? Ou será que Deus sempre vai chegar e vai curar? Ou será que Deus sempre vai chegar e vai fazer um reboliço na sua vida, e do dia para a noite, aquela pessoa que estava cheia de dívida já não terá mais, aquela pessoa que estava desempregada vai ter um emprego, aquela pessoa que estava sem alimento passará a ter alimento? Será que Deus sempre vai chegar? Eu não estou duvidando de Deus, e nem quero que você duvide do Deus que você serve, mas o que eu quero dizer é que há momentos que Ele não vai fazer. Há coisas na sua vida que Deus não vai mudar, e você ora, e você jejua, e você se dedica em oração, e você pede toda a igreja para orar por você, como toda a igreja orou por Pedro, e ele foi liberto. E nós pedimos toda a igreja para orar por nós, e apesar disso, Deus não vai fazer. Ele deixa de ser bom? Deus é mau por causa disso? Você, como um pai, você dá tudo o que o seu filho quer? Você dá tudo o que o seu filho deseja? O Renato é advogado, ele pode me corrigir. Se eu vejo uma situação aonde eu posso evitar um crime, ou eu posso evitar uma fatalidade, mas eu não fiz nada, não liguei para a polícia, não pedi socorro, não pedi ajuda, eu deixo de ser inocente, eu sou igualmente culpado. Se eu tinha reais condições de evitar uma fatalidade e não evitei, eu sou culpado. Eu te pergunto, Deus pode evitar algumas fatalidades? Deus tem reais condições para evitar algumas coisas? Ele tem poder para mudar algumas situações? Sim ou não? E quando Ele não faz? Nós teríamos a capacidade, a coragem de apontar o dedo na cara de Deus e dizer: o Senhor é culpado? O Senhor não é bom? Apesar de tudo, como Asaf disse no Salmo 73, certamente Deus é bom. Com Asaf não aconteceu nada, porque ele disse: quanto a mim, eu quase caí, eu quase desviei, mas eu sei que Deus é bom.
Asaf não duvidava da bondade de Deus. Mesmo não fazendo, ele continua bom. Segundo, o propósito de Deus é maior que o meu conforto. O propósito do Senhor é maior que o meu e o seu conforto. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se nós esperamos em Deus apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras traduções diz: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A sua esperança que você colocou em Deus está para o aqui e o agora? Você está esperando uma resposta agora? Você está esperando um milagre hoje? Ou amanhã? Ou você está esperando um milagre em vida? Você está esperando que Deus faça alguma coisa por você enquanto você está vivo? A sua esperança está nisso? Porque João Batista estava preso e ele começa a se questionar a respeito de quem realmente era Jesus. Jesus não foi visitá-lo na prisão, Jesus não mandou advogados, Jesus não mandou um anjo, Jesus não orou para Deus, para que Deus possa libertar João Batista. João Batista esperava que Jesus fizesse alguma coisa por ele, e ele não fez. Não no plano terrestre. Nós não podemos esperar em Deus apenas aqui nesta vida. O propósito do Senhor é muito maior do que eu ter um carro, do que eu ter uma casa. O propósito de Deus vai muito além disso. O propósito do Pai vai muito além de você ser beneficiado, de você ter conforto. O propósito de Deus é honrar o seu próprio nome. Lembra o Roberto trouxe aqui no estudo. O que Deus mais zela? É pelo seu filho? É pela igreja, pela noiva do filho? Não, é pelo seu próprio nome. O propósito de Deus visa glorificar o nome dele próprio. E se para glorificar o nome dele, se for preciso tirar o seu carro, se for preciso tirar a sua casa, tirar a sua saúde, ele vai fazer. Porque o propósito de Deus vai muito mais além do que aquilo que eu quero, do que aquilo que eu penso. O caminho de Deus é muito maior, é muito diferente daquilo que eu acho que deva ser o meu caminho. Essa zona de conforto que eu tanto desejo, ela pode me levar para o inferno. Essa zona de conforto a qual você gosta, a qual você ama, a qual você tanto deseja, vai te levar para o inferno. É fora da zona de conforto que nós realmente nos deparamos com o Senhor. Jó, ele disse assim, eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou a enxergar Deus. Por quê? Ele passou a orar mais? Jó passou a buscar mais? Obviamente que não. Jó era um homem de oração, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto. Mas depois de tudo o que aconteceu com ele, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, toda a sua perca, ele vira para Deus e diz: agora os meus olhos te veem, os meus olhos viram o Rei. Louvado seja Deus. Essa zona de conforto, meu irmão, não vai te levar para o céu. Se você está esperando em Deus um carro bom, se você está esperando a chave de uma casa para você contar uma bênção, me desculpe, talvez ela não aconteça. Me desculpe, talvez ela nunca vai acontecer. Talvez você passe o resto da sua vida morando de aluguel. Talvez você passe o resto da sua vida morando de favor. E o sonho da casa própria nunca aconteça. O propósito de Deus vai muito mais além do que nós achamos, do que nós esperamos, do que nós queremos que aconteça. O propósito de Deus vai muito mais além desta vida. Para finalizar, terceiro ponto: o que realmente importa? O que realmente é importante? Será que João Batista ser solto, será que isso era o mais importante? Será que isso era realmente o que ele precisava?
Será que João Batista receber a visita de Jesus na cadeia, será que isso era o que era mais importante para ele naquele momento? Os discípulos chegam até Jesus, um pouco mais na frente, em Lucas 10, e todos alegres, felizes, e chegam até Jesus e dizem assim: olha, mestre, nós oramos, expulsamos os demônios, nós curamos, nós pregamos o Evangelho. E Jesus diz assim: olha, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Porém, em Lucas 10, 20 diz: alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Eles estavam alegres e contentes, e Jesus corta o barato deles, Jesus tesoura os discípulos. Vocês estão alegres com isso? Porque os demônios se submetem a vocês? Porque vocês põem a mão na cabeça das pessoas e dizem: sai demônio, sai Satanás, e ele sai? É isso que te alegra? Você está alegre porque você orou por uma pessoa e ela saiu contente, ela saiu feliz? Tem muitas pessoas que não servem a Deus de verdade e expulsam demônios, e o demônio sai. Tem muitas pessoas que oram por pessoas doentes e as pessoas são curadas. Não significa que a pessoa que está orando realmente é salva, porque naquele dia, no último dia, muitos chegarão diante do Senhor e falarão: Senhor, em seu nome eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei, Senhor. Curar, orar para que Deus cure, orar para que Deus liberte, isso não significa que realmente o meu nome está no livro da vida. Isso não é o importante. Talvez você passe toda a sua vida na presença do Senhor, você não orou por nenhum irmão, você não orou por nenhuma irmã, ninguém foi curado através da sua oração, ninguém foi liberto através da sua imposição de mãos, mas o seu nome está no livro da vida. Isso que importa. O que realmente importa no momento da sua dificuldade, da sua tristeza, é Deus chegar até você e mudar, fazer um reboliço e acalmar a tempestade? Ou é Deus chegar e falar assim: olha, o seu nome está aqui no meu livro, eu escrevi o seu nome, desde a fundação do mundo, antes de eu criar todo o universo, eu escrevi o seu nome no meu livro, no livro da vida. O que você deseja? Qual que é a sua oração? Pode ser que Deus não vai chegar até você, irmão Marcelo, e curar a sua enfermidade, da sua visão. A irmã Erenilda, pode ser que Deus nunca cure ela do seu problema. Pode ser que Deus nunca faça isso. Ele não vai deixar de ser bom, porque o propósito dele não está na cura, o propósito dele não está na restauração da visão do Marcelo, ou num conforto. O propósito de Deus está com que você se arrependa dos seus pecados e que o seu nome esteja no livro da vida. É isso que realmente importa. É isso que nós devemos dar valor. Porque Jesus entregou a sua vida. Será que quando lá no Salmo diz que a redenção da alma, ela é caríssima e ninguém pode pagar, e vem Jesus e paga, será que Ele pagou, Ele derramou o seu sangue para que eu pudesse ter vida boa? Ele derramou o seu sangue para que eu possa ter conquistas. Se você quiser conquistar, meu irmão, peça força e vai correr atrás, vai trabalhar, vai estudar. As suas conquistas não vai cair do céu, apenas você de braços cruzados, só falando: Deus, eu quero, eu preciso. Não é assim. O propósito de Jesus Cristo é nos transformar. É nos transformar. A sua esperança, quando você colocou ela em Deus, depositou ela em Cristo, é para esta vida. E todos os discípulos, todos, quando eles morreram, decapitado, apedrejado, crucificado, perseguido, e os outros irmãos, todos os profetas que foram cerrados ao meio, numa serra, cerrados ao meio.
outros que foram jogados num tacho cheio de óleo quente, outros irmãos que foram jogados na fogueira. Todos eles sofreram esperando algo maior. A Bíblia diz que Abraão almejava algo maior. E nós estamos esperando em Deus apenas nessa vida. Por quê? Por que nós estamos querendo algo, que Deus faça algo somente aqui? Quando nós entendermos que haverá momentos que Deus não vai fazer, pode ter certeza que você passará por esses momentos de uma forma mais, vamos dizer assim, robusta. Quando você entende que Deus pode não fazer por você, e Ele continua bom, e Ele continua no controle, porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável, assim como Ele fez com Paulo. Paulo orava, Paulo jejuava, Paulo pregava, e ele chega até o pai e diz: esse espinho está doendo demais, tira. E qual foi a resposta de Deus? Foi um sim? Foi um daqui a pouco? Espera só um pouco que eu vou te tirar? Ou foi um sonoro não? Qual foi a resposta que Jesus recebeu na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi a resposta que Deus deu para Jesus? Qual foi a resposta que Deus deu para Jesus lá no Getsemane, quando ele estava dobrando os seus joelhos? E ele estava literalmente sozinho, porque quando ele volta para ver como os seus discípulos estavam, eles estavam dormindo. Nem amigos ele tinha naquele momento de angústia e tristeza. E qual é a resposta que ele obtém? E ele olha para o Pai e diz: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele continua: que não seja como eu quero, mas como tu queres. Talvez Deus não vai te curar deste câncer, Deus não vai te curar dessa enfermidade, mas Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Sabe o que Jesus falou a respeito de João? Veja no versículo 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Jesus está dizendo: de todos os homens que nasceram, ninguém é maior do que João. Mesmo não chegando até João e libertando da prisão, Jesus diz: ele é um grande homem, ele é um grande servo, ele é um grande homem de Deus. Apesar das suas dúvidas, apesar dos seus questionamentos, ele é o maior, ele é grande. O que ele fala de você? O que Deus fala de você? Apesar dos seus questionamentos, apesar das suas tribulações, apesar das suas queixas, existe uma diferença, meu irmão. Uma pessoa começar a se questionar, uma pessoa murmurar. Aquele povo no deserto começavam a murmurar e questionar Deus, mas aquilo não partia de um coração com medo, de um coração angustiado, mas era de um coração incrédulo, era de um coração que só queria saber das bênçãos de Deus. Nós vemos na mensagem a respeito de Jó, que Jó chega a acusar Deus de ser injusto. Jó chega a acusar Deus, de Deus sentir prazer na desgraça que ele estava sentindo. Mas a Bíblia diz que em todas as suas palavras, em todo o seu caminho, Jó permaneceu fiel ao Senhor. Jó permaneceu reto e temente a Deus. Existe uma diferença de eu questionar Deus com falta de fé, e mesmo com fé eu fazer perguntas. E o que Deus diz de você? Deus disse que Jó era um homem fiel, temente.
o homem que se desviava do mal. E o que Deus está dizendo de você neste exato momento lá no céu? Porque nós temos Satanás que nos acusa de dia e de noite. Mas o que Jesus está dizendo de você? Ele é fiel. Apesar dos pesares, apesar de tudo, Ele tem permanecido fiel. Apesar de tudo, Ele tem guardado a minha palavra. Apesar de tudo, Ele tem guardado os meus mandamentos. E vai chegar um dia em que as pessoas ouvirão: ele morreu de câncer, ele foi atropelado, ele morreu de uma enfermidade, mas ele morreu sendo fiel ao Senhor. Ele morreu permanecendo fiel ao Pai. Em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele voltou atrás, em nenhum momento ele deu passos para trás. Houve momentos em que ele se entristeceu, houve momentos em que ele ficou triste, em que ele até duvidou, mas tudo isso partiu de uma pessoa humana, de uma pessoa cheia de sentimentos, uma pessoa cheia de emoções, uma pessoa que estava enfrentando uma grande luta, mas ele morreu e permaneceu fiel. E eu quero finalizar lendo um texto com você. Apocalipse, capítulo 2. Carta à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 3. Olha o que ele diz à igreja de Éfeso: e tens perseverado, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Ou, em outras traduções, você perseverou, você suportou lutas e perseguições por meu nome, e você não me abandonou. Mas na frente ele diz: mas contudo tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Aquela igreja permaneceu fiel ao Senhor, não abandonou o Senhor, não saiu da igreja, não desviou. Mas aquela igreja já não orava mais, mas aquela igreja já não buscava mais. Isso vai acontecer conosco. Haverá momentos em que nós vamos faltar num culto, eu não tenho forças para ir. Faltaremos numa reunião, eu não consigo ir hoje. Nem se o pastor vir me buscar, eu não consigo ir. Eu estou muito triste, eu estou muito angustiado, porque Deus não fez ainda. E pode ser que Ele não faça. Pode ser que Ele não faça. Talvez nós nos desviamos, talvez nós voltamos atrás, não porque Deus faltou poder nele, mas porque as nossas expectativas, ou porque as nossas convicções sobre Deus estavam totalmente erradas. Que você possa permanecer firme, apesar dos pesares, apesar de Deus não ter feito, apesar de Deus talvez que Ele não faça, que você permaneça firme, não se desvie, não volte atrás. Talvez você vai questionar: Senhor, por quê? Senhor, não estou conseguindo mais. E talvez você vai morrer falando as mesmas palavras. Talvez você vai sair dessa luta na visão de muitos derrotado, mas na visão do Pai vitorioso. Porque quando você passar uma porta, a porta da morte, você vai encontrar com o Senhor, e Ele vai ler o seu nome, e o seu nome estará no livro da vida. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar essa igreja poderosamente em nome de Jesus.